E se a paz não for algo que a gente tem que lutar para conseguir, mas sim uma escolha? Parece ser radical, né? Mas é exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje, vinda direto da lição 34 de Um Curso em Milagres. Para a gente começar a pensar junto, será que a nossa paz de espírito depende do que está acontecendo lá fora, no mundo? Ou, quem sabe, existe um outro jeito de olhar para tudo isso? Beleza, então o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. Primeiro a gente fala sobre essa busca de todo mundo pela paz, depois vamos dar uma virada completa na lógica de causa e efeito, aí a gente entra no treino prático, tanto mais estruturado quanto do dia a dia, e para fechar, vamos entender o incrível poder da substituição. Então vamos lá, começando por essa busca pela paz. A lição já chega com uma ideia muito forte, sabe? A de que a paz não é algo que a gente precisa fabricar do zero. Na verdade, ela é uma escolha que está sempre ali, disponível para a gente. E o coração dessa ideia está todo nessa frase. Ela basicamente diz que, não importa a situação, por mais caótica que pareça, existe uma outra maneira de enxergar. Uma maneira que leva à paz. E essa outra visão não está longe não, ela já está ali, acessível. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Porque essa ideia, ela vira de ponta cabeça o jeito que a gente normalmente pensa sobre de onde vem a paz. Pensa só, o normal é a gente acreditar que o mundo lá fora afeta a nossa mente, certo? Se o dia tá ruim, a gente fica mal. Mas a lição propõe o exato oposto. Ela diz que é a nossa mente, o nosso estado interior, que determina como a gente vê o mundo lá fora. É uma inversão total de causa e efeito. E não tem meio termo aqui. A lição é super direta. A paz da mente é uma questão interna. Ponto. Ela tem que começar dentro dos nossos próprios pensamentos para só então poder se refletir no jeito que a gente enxerga o mundo. E o efeito prático disso uau, é gigantesco. Quando a mente está em paz, aquilo que antes parecia uma ameaça pode virar uma chance de perdoar. Ou até ser visto como um pedido de amor, um pedido de ajuda. A perspectiva muda completamente. Tá, mas como é que a gente treina isso na prática, né? Porque não é só teoria. A lição, felizmente, traz um método bem claro, bem estruturado para a gente seguir. A proposta é ter 3 momentos de prática mais longos durante o dia. Coisas de 5 minutinhos de manhã, 5 no meio do dia e 5 à noite. A ideia é fechar os olhos e realmente focar nesse nosso mundo interior. E nesses 5 minutos, o que a gente faz? Primeiro, dá uma escaneada na mente, sabe? Procurando aqueles pensamentos de medo, de ansiedade, aquela raivinha. Depois, a gente olha para eles, mas sem drama, de forma bem casual. Aí, para cada um desses pensamentos, a gente aplica a ideia devagarinho. Eu poderia ver paz em vez disto. E por fim, deixa o pensamento ir embora, abrindo espaço para o próximo. Agora, atenção, porque essa regra é de ouro, é crucial, não pode ter exceção. Nenhum pensamento. Sabe por quê? Porque cada medinho, cada irritação, tudo pode ser trocado pela paz. Se a gente guarda um cantinho de conflito, é como se a gente estivesse dizendo: aqui não, aqui a paz não entra. Ok, além dessas práticas mais longas, a lição também nos ajuda a levar essa paz para o nosso dia a dia, com aplicações mais curtinhas e mais frequentes. Pensa nessas aplicações curtas como uma ferramenta de proteção, um escudo mesmo, para usar naquele exato momento em que a paz parece estar indo embora, sabe? Quando vem aquela vontade de culpar alguma coisa ou alguém pelo que a gente está sentindo. E a lição é bem específica sobre esses gatilhos, essas tentações, como ela mesma chama. Coisas como situações difíceis, pessoas, problemas com o nosso próprio corpo, questões de dinheiro, são os suspeitos de sempre, né? E aí, para essas situações bem específicas, a gente usa essa variação da ideia. É um lembrete poderoso de que, mesmo no meio daquela confusão, existe uma outra forma de interpretar o que está acontecendo, uma forma pacífica. E o poder disso é sutil, mas gigante. A prática não está falando para a gente negar o que está acontecendo, tá? Não é fingir que o problema não existe. É sobre se colocar de volta no comando. É retomar o poder de decidir como a gente vai viver aquela experiência. E para a gente ir fechando, a lição ainda nos dá uma ferramenta super direta para lidar com aqueles sentimentos mais difusos, sabe? Aquela ansiedade que parece que paira no ar, sem uma causa muito específica. Pois é, para essas emoções que não têm um alvo claro, tipo ansiedade, uma deprê, uma preocupação, a prática é bem simples. É só repetir a ideia central por alguns minutos. Repete, até sentir um alívio, uma mudança naquela sensação interna.
E essa é a tal fórmula da substituição na sua forma mais clara. A ideia é que a gente pode ativamente fazer uma troca, pegar um sentimento de ansiedade, por exemplo, e escolher colocar a paz no lugar dele. É uma troca consciente. Então, o grande resumo da ópera é este. Aqueles pensamentos de medo não são a realidade final, imutável. Eles são, na verdade, escolhas. E se são escolhas, eles podem ser trocados. A gente não precisa criar a paz do nada, a gente só precisa escolhê-la. E para fechar, fica essa reflexão no ar, né? O que muda de verdade na vida se a paz deixar de ser aquela meta lá no futuro e se tornar uma escolha que está aqui, disponível, agora, em qualquer momento?